Muito obrigada, Sr. Professor. E começo por agradecer à Faculdade de Direito de Lisboa esta oportunidade e ao Centro de Investigação de Direito Privado de falar para esta Assembleia, para este conjunto de participantes, sendo que eu não sou, tenho que começar por fazer este disclaimer, não sou jurista, apesar de estar há 5 anos na CMVM, portanto já tenho alguma costela, pelo menos de conhecimento da regulação ou do acompanhamento da mesma. Mas pronto, acho que é um evento que foi uma iniciativa da Faculdade de Direito de propor e que tive muito gosto em organizar com o professor Diogo Duarte e mais uma vez agradeço então esta oportunidade de poder falar também aqui para todos sobre como é que a CMVM vê este fenómeno da fintech. Já muito foi dito e, portanto, isto vai-me permitir andar bastante rápido em algumas dos temas que eu tinha preparado e, portanto, vou tentar fazer isto. Realmente a hora já vai longa, foi um dia longo de trabalhos e, portanto, não me alongar demasiado. Eu não, em termos dos temas que eu queria preparar aqui, queria olhar para o tema fintech, em termos, por um lado, do impacto no mercado e nos investidores, a perspectiva dos reguladores e supervisores, a abordagem da CMVM e alguns casos de proteção dos investidores que temos estado a acompanhar, que são efetivamente muito atuais e tão presentes. Eu não começo com uma frase nem do Einstein nem do Darwin, como referia o João Freire de Andrade, mas antes com uma frase de Stephen Hawking que encontrei nas redes sociais a semana passada, na ocasião do seu falecimento: a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E porquê é que me pareceu que seria oportuno trazer aqui esta ideia? É porque falar de fintech efetivamente é falar de mudança. E a mudança já temos há muito tempo, inovação financeira sempre houve e o setor financeiro tem sido muito inovador, mas efetivamente o que temos assistido nos últimos tempos é que há uma grande aceleração desta mudança, que se deve sobretudo a estes 3 blocos que eu destaco aí. Por um lado, a capacidade de computação e de tratamento de informação, que acelerou a gestão da informação. Por outro lado, também a internet dos serviços, ou seja, isto não só no setor financeiro, mas em todos os serviços que são prestados, seja, conhecemos a Uber, conhecemos a Amazon, conhecemos a Airbnb, são tudo empresas do mundo digital que não detêm nem carros nem casas, mas que são líderes no arrendamento de carros, de casas ou na área de retalho sem ter lojas, que é o caso da Amazon. E, portanto, há uma substituição dos prestadores de serviço em todo o mercado. Isto também é uma verdade no setor financeiro. E isto é permitido pela tecnologia digital, que permite aceder de outra forma, e também por termos consumidores que, face a isto, são cada vez mais exigentes, quer em termos de custos, quer em termos da facilidade com que querem aceder e a acessibilidade que querem ter em relação aos serviços que procuram junto destas novas plataformas. Temos uma nova geração de pessoas muito aptas eletrónicamente e digitalmente e temos também uma crise, que já foi aqui referida por vários oradores, vimos de uma crise financeira que também gerou aqui alguma desconfiança em relação ao sistema tradicional financeiro e, portanto, abre a oportunidade para outro tipo de atores se juntarem ao mercado financeiro. E, portanto, globalmente, o que é a fintech? A fintech não é mais do que a inovação financeira capacitada tecnologicamente por estas novas tecnologias e que tem impacto nos mercados financeiros, gerando não só novos modelos de negócio, tenho aqui 2 exemplos: o crowdfunding, que hoje já foi subejamente referido nesta conferência, que era o tema de foco, e também o robô-device, que são verdadeiramente novos modelos de negócio. E também, por outro lado, a fintech também são as tecnologias emergentes que também proporcionam alguns modelos de negócio, sejam elas a inteligência artificial ou machine learning, como muitas vezes se fala, a capacidade das máquinas racionarem como as pessoas e autocorrigirem-se, o tratamento de big data, a tal gestão de informação que permite também depois fazer previsões e gerar ideias e soluções, o blockchain com as suas várias aplicações, seja as moedas virtuais que já foram aqui referidas, seja também a aplicação do blockchain na distribuição de fundos. Há um protótipo que foi feito por agentes nacionais, pela APFIP, a Deloitte e o Instituto Superior Técnico, que permite fazer a distribuição de fundos utilizando esta tecnologia, ou ainda a sua aplicação possível também na liquidação de títulos, com vantagens em termos da rapidez do processamento das transações. Outra tecnologia que é muitas vezes referida, o João acabou de referir também, é o RegTech, ou seja, a aplicação ao mundo regulatório das novas tecnologias.
Portanto, falando de fintech e o impacto a nível do mercado e dos investidores. Passámos no final dos anos 90, em que havia dois tipos de agentes, se assim os quisermos chamar, ou de instituições no mercado, o regulador por um lado e os intermediários financeiros por outro. Passámos com a introdução destas novas possibilidades de gerir melhor a informação, das novas tecnologias, da capacidade digital e de novas plataformas, a ter novos agentes que eu classifiquei de fintech, que inclui startups, inclui também obviamente as plataformas eletrónicas, sejam elas as plataformas de crowdfunding, plataformas de negociação, plataformas de vária natureza e que têm surgido numa espiral de inovação. Atrás de uma inovação vem outra, isto tem sido realmente de forma muito acelerada, como já referi nos últimos anos. O Stephen Major, o presidente da ESMA, recentemente, no final de fevereiro, falava mesmo que ao acompanhar este processo de inovação tem havido a chamada dialética regulatória. Eu queria-vos referir agora este aspecto, porque efetivamente, como sabem, já foi referido aqui pelos oradores anteriores, que algumas destas novas soluções surgem um pouco à margem da regulação que existe, é o caso da discussão que se está a ter em relação à aplicação da regulamentação ou não aos security tokens. Portanto, perceber, pode tentar explorar áreas que se entendam como não reguladas, provavelmente depois surge regulação sobre essas tecnologias, as próprias inovações também evoluem, e, portanto, vai havendo aqui uma dialética entre a regulação e a própria inovação em si. Em termos da perspectiva dos investidores, há obviamente alguns benefícios claros para os investidores, que já foram aqui alguns referidos. O investidor é mais exigente, quer acessibilidade, quer conveniência, quer fácil acesso, quer menos custos, e quer também segurança. Algumas das tecnologias apresentam-se como sendo mais seguras, como é o caso das soluções de blockchain, por ter um sistema distribuído e não centralizado em termos da informação. Portanto, esta desintermediação a que assistimos tem permitido mais oportunidades no mercado e mais soluções em benefício, portanto, dos investidores. Por outro lado, isto também tem o reverso da medalha, acarreta riscos que têm sido subejamente referidos também já ao longo do dia de hoje, os temas da cibersegurança, o recurso a plataformas. Pode acontecer haver erros nos algoritmos, pode haver falhas no sistema, fala-se também de roubo de dados, de situações de fraude, que é preciso acautelar na utilização destas novas tecnologias. Algumas delas também, como é o caso do crowdfunding, consubstanciam-se em projetos em fase embrionária, portanto são projetos que estão numa fase de risco superior, porque ainda não se conhece o que é que não têm passado e, portanto, não se consegue prever como é que poderá resultar o projeto. Portanto, representa mais risco, seja de crédito, também já se referiu aqui, riscos de liquidez, ou mesmo de eventuais conflitos de interesse. Em termos globais está aí referido menor proteção do investidor. Aqui estou-me a referir aos temas usuais que quando pensamos na DMIF nos referimos, ou seja, a proteção do investidor em termos de deveres de adequação, o dever de conhecer o cliente, os deveres de informação, que tradicionalmente e de acordo com a Diretiva de Mercados em instrumentos financeiros, entendemos que são necessários e interessantes e importantes para proteger devidamente o investidor e para ele tomar devida consciência das decisões de investimento que toma. Por outro lado, também o aspecto que eu já referi por vezes, não haver um enquadramento regulatório claro para estas novas tecnologias, estas novas soluções, estes novos serviços, isto introduz alguma incerteza e arbitragem regulatória que também pode proporcionar menos proteção ao investidor. E há também os temas de proteção de dados e de transparência, mas penso que ficaria por aqui em termos dos riscos. Portanto, face a estes riscos e estes benefícios, qual é que é a posição dos reguladores e dos supervisores? Era o que eu me queria agora dedicar um pouco. Há, por um lado, desafios, por outro lado, oportunidades e também respostas que têm sido dadas, como já foram referidas aqui algumas. Nomeadamente, a nível dos desafios da fintech, o desafio que se põe ao regulador e ao supervisor face a estas tecnologias de relativa complexidade, em primeiro lugar, como todos os presentes imaginam,
logo no início, a nossa capacidade que temos em acompanhar estas novas realidades. Ter efetivamente junto de nós as capacidades e as habilidades, os peritos em tecnologias que permitam conhecer e perceber como é que funciona o blockchain, como é que funcionam estas novas plataformas, estes algoritmos que por vezes estão por trás. Portanto, é um desafio para o regulador conseguir ter skills e equipas capazes para acompanhar e conhecer e perceber efetivamente quais é que são os riscos e quais é que são os benefícios que podem trazer estas novas realidades em termos de serviços financeiros. Por outro lado, percebendo estas vantagens que podem vir destas novas soluções, perceber até que ponto a regulação tem barreiras a este desenvolvimento, porque, como vimos, há vantagens também para os investidores, há vantagens para o mercado em termos de desenvolvimento e é preciso perceber da parte do regulador, fazer este esforço de perceber se há barreiras em termos regulatórios ao desenvolvimento ou se, pelo outro lado, se também a regulação é suficiente para proteger os investidores face a estas novas realidades. Portanto, basicamente, o exercício que o regulador tem que fazer aqui, o grande desafio, conforme tem aí no final do slide, é conseguir equilibrar, não inibir o desenvolvimento do mercado, que é fundamental, mas, por outro lado, que ele seja desenvolvido de uma forma que não ponha em risco o investidor. Portanto, haja uma adequada proteção do investidor nesse sentido. Em termos das oportunidades, é o que já referi, obviamente, estas novas inovações financeiras de base tecnológica representam o desenvolvimento do mercado, que é positivo e o regulador também tem como missão apoiar esse desenvolvimento, mas, além desta situação mais genérica, também o próprio regulador pode utilizar as novas tecnologias para conseguir fazer uma melhor supervisão, utilizando a RegTech, as soluções que há a nível de RegTech, e que também permitem aos próprios intermediários financeiros e aos agentes de mercado e às empresas fintech automatizar o compliance em relação à regulamentação que seja aplicável. Portanto, pode permitir, de uma forma, ajudar a ter uma supervisão mais eficaz a este tipo de realidades que são efetivamente complexas e difíceis de acompanhar. Bom, face a estas oportunidades e desafios, quais é que têm sido efetivamente as respostas? Hoje de manhã começámos logo por ouvir a Comissão Europeia, que fez referência ao plano de ação sobre fintech. Na verdade, nos últimos meses tem havido, da parte das várias autoridades a nível europeu e mesmo internacional, a divulgação de planos a nível de fintech. No caso da Comissão Europeia, isto foi divulgado muito recentemente, no dia 8 passado, houve 4 eixos aqui principais que eu vou muito rapidamente só referir. O primeiro de todos está aí referido como maior convergência na autorização. Isto reflete uma preocupação com a tal identificação, se face à regulação atual, há barreiras ou não que seja preciso corrigir em relação ao desenvolvimento do mercado com estas novas inovações financeiras. E o foco aqui deste primeiro ponto foi exatamente o exemplo que foi dado hoje do crowdfunding, procurar que haja uma maior convergência na autorização deste tipo de agentes novos que surgem ao mercado, estes novos serviços. Por outro lado, temos aí a cibersegurança, que eu já referi, portanto, aqui a Comissão Europeia tem como foco que haja uma partilha de informação entre os vários países em termos de ameaças que haja a este nível, maior convergência na supervisão em termos de gestão do risco das tecnologias de informação e também uma coordenação em relação aos testes que são feitos aos sistemas. Portanto, uma preocupação e um foco muito importante a nível da cibersegurança. Por último, tenho aí também uma referência aos Innovation Hubs e Sandboxes, como já referi o João Freire de Andrade, em que o que se procura aqui no plano fintech da Comissão é que haja uma partilha das melhores práticas pelos vários países que já aplicam este tipo de facilitadores. Na verdade, qualquer uma destas realidades, estas estruturas são constituídas com o objetivo de facilitar a inovação, como já foi referido. O que é que temos do lado, além disto, em termos de resposta da parte do regulador e do supervisor? Temos nova regulamentação adaptada a estas novas realidades, como o Regulamento de Proteção de Dados, como a própria Diretiva de Prevenção de Branqueamento de Capitais, que tem aspectos específicos para abarcar também estas novas
situações e temos como base os princípios da neutralidade, proporcionalidade e interoperabilidade. Já foi aqui referida a questão da neutralidade, que a mesma atividade, independentemente do canal em que o serviço é disponibilizado, que deve ser aplicada à mesma regulamentação. E, por último, referia neste tópico apenas na divulgação da ESMA, como sabem, a Autoridade para o Mercado de Títulos, que dentro dos objetivos que tem, definiu que a abordagem que pretende, no seguimento do que a Comissão Europeia determinou em termos de plano, que a abordagem que defende é que se comece por fazer uma boa monitoração do que existe a nível de inovação financeira. Só depois de conhecer bem a realidade é que se deve agir de forma equilibrada, equilibrando os riscos e as vantagens em termos do desenvolvimento do mercado. Portanto, aqui em termos das 3 soluções de acompanhamento do mercado, eu passaria esta situação, portanto, os Regulatory Sandboxes, o João já explicou o que era, portanto, são ambientes de teste de novas soluções em que permitem ao regulador acompanhar desde o início situações novas e tem a vantagem também de reduzir os custos de compliance para as entidades que querem testar novos produtos ou novos serviços. O Innovation Hub tem uma natureza diferente, talvez definindo isto ligeiramente diferente do que o João apresentou, é uma estrutura de apoio a novas ideias e produtos, no sentido do regulador poder ser consultado e apoiar, esclarecer que regulação é que é aplicável a um novo serviço que se quer lançar, a uma nova inovação financeira que se quer testar no mercado. Portanto, é um apoio em termos de diminuir a incerteza regulatória e permitir que os empreendedores que querem lançar estas soluções possam ser acompanhados. A nível da Europa já existem vários países com Innovation Hubs, bastantes até alguns. Sandboxes há 2 ou 3, sendo que um deles é o do Reino Unido, que penso que foi até o primeiro a ser criado a nível europeu, certamente, ou até mesmo a nível mundial. Passando agora ao tema da CMVM. Como é que a CMVM vê o tema da FinTech? Nós temos já o que tem aí é uma imagem do nosso site, temos já uma área no nosso site em que procuramos alimentar com o que vamos fazendo e pensando neste âmbito, mas porquê que a CMVM se preocupa com o tema? Porquê que a CMVM tem vindo a procurar com mais intensidade desde o ano passado com o tema da FinTech? Porque, por um lado, temos os nossos objetivos estratégicos que vêm aí do lado esquerdo, que efetivamente se baseiam na proteção do investidor, na integridade do mercado e no desenvolvimento, no contribuir para o desenvolvimento dos mercados. E, portanto, tudo isto, como acabámos de ver, a FinTech e os desenvolvimentos que vêm dessa natureza têm impacto, quer no investidor, quer nos mercados. Portanto, temos aqui, do lado direito, várias competências, seja a nível do investidor, seja do FinTech, seja da educação financeira, que constituem as competências do departamento que eu aqui represento, que é o Departamento de Relação com o Investidor e Desenvolvimento do Mercado, e que procura efetivamente dar resposta e que estão ligadas, sendo que está aí o foco do FinTech, como podem ver. Portanto, o que é que procuramos a nível do investidor? Proteger o investidor com a adequada regulação e supervisão, promover o acesso do investidor à informação. FinTech, de forma mais concreta, o que é que estamos a fazer? O nosso foco é efetivamente compreender e monitorar a inovação financeira. Portanto, este departamento que foi criado há relativamente pouco tempo tem como um foco, um dos seus focos é efetivamente ser a porta de entrada de novas ideias que surgem e temos até no nosso site um contacto direto para o efeito, no sentido de irmos acompanhando o que vai surgindo e podemos de alguma maneira apoiar e esclarecer se há legislação que seja aplicável ou não e como é que vemos esse fenómeno. Também promovemos a discussão interna dentro da CMVM entre as áreas de supervisão e de regulação num comitê interno que é coordenado por esta área e, portanto, promovemos o diálogo com os stakeholders, seja com as fintechs, seja com associações, seja mesmo a nível internacional que participamos de vários grupos da ESMA em que se discutem estes trabalhos ou outros mesmo, outras organizações como a IOSCO e, portanto, procuramos esse nível também ir acompanhando. Tenho aí o último tópico também deste departamento, tem a ver com a educação financeira, que refiro aqui, porque até faz muito sentido nesta ocasião, uma vez que procuramos promover a educação financeira e para o feito temos celebrado também alguns protocolos com universidades, como fizemos hoje com a Faculdade de Direito de Lisboa e com a Universidade Nova, School of Business and Economics, e, portanto, no sentido também de conseguirmos obter, aproximando-nos da academia para obter maior conhecimento
técnico, porque não temos a pretensão aqui na CMVM de ter já os skills e as capacidades que eu referi há pouco, que gostaríamos de ter para melhor acompanhar esta realidade, e procuramos também com estes protocolos caminhar nesse sentido. Ainda dentro da abordagem da CMVM, só aqui um slide em relação à neutralidade tecnológica, que é um princípio que a CMVM adere, obviamente, para o mesmo serviço, para a mesma atividade, a mesma regulação. Dou aqui o exemplo, por exemplo, do robô advice, o aconselhamento automatizado de forma totalmente automatizada, sem intervenção humana, ou ainda que tenha alguma intervenção humana, tendo em conta este princípio da neutralidade, do nosso ponto de vista, será aplicável também ao aconselhamento, à consultoria financeira que seja prestada através de canais eletrónicos, também são aplicáveis as regras da DMIF. Obviamente, depois teremos que ter em presença, tendo os diferentes canais, diferentes tipos de risco, por exemplo, a nível de cibersegurança, etc., haverá especificidades que se aplicam mais a um canal do que o outro, mas as regras de base, princípios de adequação e deveres de informação são os mesmos. E é isto que queria referir em termos da neutralidade tecnológica. Como é que nos posicionamos a nível destes Regulatory Sandbox, Innovation Hub ou uma terceira alternativa? Como vêem aí, é onde nós nos posicionamos. O que é efetivamente este observador ativo? Nós, como referi, no ano passado foi criado este departamento que tem dedicado especial atenção a acompanhar estes fenómenos e, portanto, chamamos-lhe observador ativo, se quiserem, é um primeiro passo para o Innovation Hub. O que é que procuramos? Como disse, ter uma porta aberta para poder falar com empreendedores, para estar abertos ao mercado, ir acompanhando o que há, o que está a acontecer e como é que pode a CMVM apoiar em termos de se conhecer a regulação que seja aplicável ou não. Portanto, o objetivo é conhecer melhor a realidade e poder depois, em termos de supervisão e regulação, poder ir acompanhando se for necessário. Esta observação também é feita a nível internacional, como eu referi, através das representações internacionais em que estamos. Falando só para terminar em dois casos específicos de proteção do investidor, a regulação do crowdfunding já foi subejamente aqui referida também. Dentro desta regulação, o que é que temos de específico a nível da proteção do investidor? A regulação nacional, como sabem, tem limites ao investimento por investidor, tem também, a nível de deveres de informação, uma ficha que está pré-definida no regulamento da CMVM, que prevê qual é que é a informação que nos parece ser importante existir para que os investidores possam tomar decisões conscientes em termos dos riscos dos investimentos que podem fazer. E também há aqui um aspecto que eu gostaria de realçar, que tem a ver com as ações publicitárias. Obviamente estamos a falar de projetos em fase embrionária, que há sempre bastante incerteza quanto ao sucesso dos mesmos, há taxas nos projetos de crowdfunding, ainda há pouco o almoço falava, como uma das plataformas estava aqui representável, efetivamente há sempre uma taxa de falha nos projetos que são apresentados a nível de crowdfunding. Portanto, pensamos, e está previsto no regulamento, que tudo o que é apresentado em termos de publicidade deve ter esta mensagem de que há risco de perda total para termos efetivamente decisões conscientes da parte dos investidores que aplicam nestes montantes. Foi dito aqui claramente também por intervenientes passados, não há rentabilidade sem risco e, efetivamente, também não queremos ter aqui uma posição de intervir no sentido de se deve ou se não se deve. Obviamente, como já referi, estas novas soluções são positivas para o desenvolvimento do mercado, são uma possibilidade de financiamento para as pequenas e médias empresas, como já foi dito subejamente, mas acarretam os seus riscos. Portanto, a preocupação aqui é apenas que haja uma consciência da parte dos investidores face aos riscos do investimento neste tipo de soluções. Só uma última nota em relação aos ICOs. A Mariana referiu aqui, e bem, que já houve várias intervenções em relação e alertas da parte dos reguladores em relação a esta realidade. Eu tenho aqui o alerta que a CMVM, a Mariana não referiu o da CMVM, o nosso saiu até antes do da ESMA, porque efetivamente o que aconteceu foi que, este slide, como já se falou, o que é... No dia 3 de novembro de 2017, a CMVM decidiu emitir um alerta aos investidores em relação aos riscos dos ICOs, e o que tem aí elencado são os vários riscos que já foram
muito bem expostos pela Mariana, eu me vou escusar de o fazer. Foi nas vésperas do Web Summit, tivemos conhecimento que ia ser lançado um ICO na semana do Web Summit e falámos efetivamente com os promotores desse ICO, diretamente em reunião na CMVM, e efetivamente emitimos um alerta aos investidores no sentido de prevenir para os riscos. E efetivamente o ICO avançou e bem, e teve boa captação de fundos, mas só para dizer que efetivamente vamos acompanhando os fenómenos e procurando reagir, seja com soft law, que é o caso aqui destas recomendações ou dos alertas que se possam vir a emitir, seja, se for necessário, na reflexão de eventuais necessidades de regulamentação. Aqui, a nível dos ICOs, como já foi dito também, há aqui o tema de sabermos se alguns tipos de tokens, se algumas destes Initial Coin Offers são alvo ou não, os tokens que vão ser emitidos são instrumentos financeiros ou não, ou com que critérios é que podem ser classificados instrumentos financeiros ou não, porque essa classificação vai tornar aplicável as obrigações em termos de prospecto ou da aplicação das regras da DMIF. E, efetivamente, estamos numa reflexão interna neste momento na CMVM, num grupo de trabalho interdepartamental, para refletir sobre o assunto e também a nível internacional num grupo que a ESMA está a trabalhar o assunto, se bem que no grupo nacional a nossa preocupação maior é a regulamentação que temos no nosso Código de Valores Mobiliários e a questão da atipicidade na definição do que é um instrumento financeiro, de acordo com o nosso Código de Valores Mobiliários. A própria ESMA, tendo em conta a DMIF, a Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, está a analisar o assunto também no sentido de perceber se será ou não necessário haver alguma intervenção a nível de definição, na definição da mesma DMIF ou não. E estamos a participar, a colaborar nesse grupo de trabalho ativamente. Pronto, como último slide e para conclusão, em termos de como é que a CMVM, resumiria neste slide como é que a CMVM vê o tema da fintech, portanto, procuramos ter uma relação de proximidade com os vários agentes de mercado, com os vários stakeholders, adotamos o princípio da neutralidade tecnológica, mas também da proporcionalidade, no sentido de que a aplicação das regras deve ser proporcional também ao tipo de negócio que cada entidade desenvolve e procuramos que intervenções que venhamos a fazer sejam ponderadas e sejam articuladas também com as outras autoridades nacionais, seja o Banco de Portugal, seja a própria ASF, quando for apropriado, e também a nível internacional ir acompanhando o que é que a ESMA e outros organismos internacionais vão emitindo sobre isso, porque efetivamente esta realidade é global e o que se passa hoje em dia em Portugal e na Europa também se passará noutros locais e, portanto, temos todos a ganhar com trocar experiências e informação sobre estes fenómenos. Muito obrigada. Desculpem se me alonguei.